TVC Entrevista com uma ilustre presença, a primeira-dama mais atuante que você já ouviu falar. Seja muito bem-vinda, Mayara. Muito obrigada, gostaria de cumprimentar toda a TV Cultura, você, Rafaela, e todos que estão nos acompanhando aqui na TV Cultura. E agradecer por esse espaço, é um poder de fala, e é um poder de poder me apresentar um pouquinho mais para a população, também é muito gratificante. Eu agradeço essa característica. Nós que agradecemos, Mayara Noronha Rocha, primeira-dama do Distrito Federal. E eu já começo, primeira-dama, com uma pergunta sobre a sua temporada na Secretaria de Desenvolvimento Social, falando especificamente sobre o cartão Prato Cheio. A gente sabe que é uma ação que gera segurança alimentar para a população que está mais vulnerável. Eu gostaria que você introduzisse com esse tema. Olha, Rafaela, eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social bem no início da pandemia. Aliás, quando a pandemia já havia se alastrado no nosso país. Então, foi um desafio muito grande para o mundo inteiro e não foi diferente aqui, principalmente na área da assistência social. Então, quando eu assumi essa missão, eu me deparei com 6.000 solicitações de famílias solicitando ali alimentação, a cesta básica. Naquele momento a gente não podia aglomerar, não tinha força de trabalho nem para ir atrás das cestas, nem para entregar as cestas, não existia orçamento suficiente para essa média de 6 a 8.000 cestas básicas. Então, como resolver isso de uma forma rápida, urgente? Num primeiro momento, eu consegui grandes parcerias aqui no Distrito Federal, mas algo precisava mudar na política de assistência social. E é isso que surgiu e nasceu, e eu digo não só no Distrito Federal, mas no nosso país, o cartão Prato Cheio. Cartão Prato Cheio, ele tem o poder de levar, além da celeridade, a autonomia da dona de casa. Qual a diferença do cartão Prato Cheio para a cesta básica? Lembrando que se trata de um programa de segurança alimentar e nutricional, ou seja, ele é para alimentação. Mas em vez de você receber aquele pacotão que nunca chegava, na data marcada, você tinha que solicitar todo mês a mês na porta de um CRAS, passar por um atendimento para verificar se iria ser aprovado. E aí o cartão vem, R$250, onde a mãe, ela seleciona os itens que está faltando na sua casa. Autonomia. A autonomia de escolher. Esse mês eu não vou comprar carne moída ou bife, eu vou comprar um peixe. Esse mês eu vou comprar banana, escolher os itens da sua mesa, os itens do que você vai oferecer para sua família. Então trouxe essa autonomia. Só que a gente precisava pensar no pós-pandemia. E por que eu digo que esse programa, o cartão Prato Cheio, é maravilhoso? Porque ele também gira a economia da nossa região, do nosso Distrito Federal. Então é o poder público injetando orçamento ali no pequeno comerciante, que gera emprego, que gera renda, que volta em tributação para o poder público e que volta para a sociedade em prestação de serviços. Eu já ia, inclusive, introduzir esse segundo tópico, já aproveitando, pegando o gancho da sua fala, porque além do cartão Prato Cheio, tiveram outras ações à frente, da Secretaria, como tudo isso que você está falando. E aí, só voltando no cartão Prato Cheio, a gente saiu de 6.000 famílias para hoje 100.000 famílias atendidas, com independência, inclusive, de tempo, de não ter que ficar sempre indo à porta de uma unidade solicitar. Várias mudanças aconteceram na assistência social, mas eu gostaria de dar destaque para uma, que agora a gente está chegando em final de ano, os moradores aqui do Distrito Federal, a população do Distrito Federal vai se deparar com um crescimento da população em situação de rua. Então, um grande avanço que nós tivemos na Secretaria sobre, por exemplo, os acolhimentos, novas casas de passagem. Então, tivemos, durante todo esse período aí, um destaque também para a população que vivia em situação de vulnerabilidade, seja nos abrigos, seja nas casas de acolhimento. Pessoas essas que, por exemplo, passaram por um atendimento socioassistencial e que conseguiram virar a chave, que hoje já não dependem mais de uma política de assistência social. Então, eu tenho muito orgulho de falar sobre a política de acolhimento que nós conseguimos alavancar aqui no Distrito Federal. Fora isso, nós tivemos o cartão gás e tantas outras transformações. Mas quando a gente fala de uma preocupação que eu sei que é de todos nós, independentemente do poder aquisitivo, é o de quem está ali na rua. Inclusive, é bastante importante você tocar nesse tópico, porque, como você bem falou, as pessoas não estão preparadas, os governos geralmente não estão preparados para esse tipo de incidência, o aumento da população de rua, mais vulnerável, que precisa de toda essa assistência. Eu te pergunto,
Qual seria a atitude que um cidadão comum deveria tomar numa situação dessa? Esse é um tema talvez o mais difícil de ser abordado, porque todo mundo tende a jogar a responsabilidade para alguém, né? E na maioria das vezes ao poder público. Sim. E de fato a política pública compete ao poder público, cada um com as suas delimitações. Então o legislativo compete estar sempre atualizado sobre o que mudou na sociedade, quais, digamos, as mazelas que antes, na edição de determinada lei existia, que hoje está diferente. Então, o legislativo ele é muito importante nessa participação. O executivo de realmente investir em políticas públicas que atendam essa população. E o judiciário de estar atento a quais são as determinações judiciais que realmente valem. E a sociedade, como encarar uma população em situação de rua. Quando de nós já acompanhamos em um telejornal, por exemplo, e vimos ali população em situação de rua, na porta do nosso prédio, na porta da nossa casa, no comércio que a gente frequenta, a gente pensa assim, poxa, por que o poder público não vem aqui retirar essa pessoa? É verdade. Qual o telefone das sedes? Olha, tem aqui uma família que eu gostaria que retirasse, porque está atrapalhando, está ameaçando. Como se as pessoas elas fossem um serviço delivery. Eu vou ligar para o poder público e vou retirar essa família. Verdade. E isso não acontece. Não acontece porque a legislação proíbe, não se trata de uma política nacional e o judiciário também não permite. São pessoas com direito de ir e vir e transitar. E aí existem várias discussões sobre até onde vai o direito de um quando começa o direito de outro ou atrapalha o direito do outro. A verdade é que você que se depara com uma população em situação de rua, uma família, e você quer ajudar ou você quer que se juntar a uma corrente de ações, trata-se primeiramente de você acionar realmente a assistência social para que uma equipe de abordagem vá conversar com aquela pessoa para que ela queira sair daquela situação. Então, a política de assistência social é muito completa, a abordagem social ela é muito completa. Já existe um mapeamento de cada um de que se encontra ali na rua. Uhum. Mas, por exemplo, tem muita gente que pensa assim, não, falta uma política de habitação, essas pessoas não têm onde morar. O governo não investe em habitação. Uhum. Não necessariamente, cada indivíduo, cada CPF, cada cidadão que se encontra na rua tem uma realidade distinta da outra. Nem sempre aquele que está na rua é porque não tem poder aquisitivo para comprar uma casa. Pode passar por diversos problemas, por N problemas que a gente não pode especificar quais. Eu me deparei enquanto secretária de assistência social com filhos de classe média para filhos de gente rica, morando na rua. Uhum. Então não é o poder aquisitivo ali. Não se trata, por exemplo, de ser também só drogadição. Muita gente pensa que o problema também de quem está na rua é só drogadição. Uhum. Às vezes é não uma aceitação da família, por exemplo, por uma identidade de gênero. Enfim, são várias situações, cada uma com a sua história. E por isso que é um desafio muito grande. Essa é uma problemática que existe há muitos e muitos e muitos anos em qualquer canto do mundo. E o grande desafio do poder público é trabalhar as políticas públicas, mas tendo a sociedade ao nosso redor, encarando aquele cidadão como uma pessoa. Exatamente. Que precisa ser respeitada, que também precisa ter um olhar de ajuda, ela não pode se sentir um bicho que ameaça o outro, mesmo que em algumas situações a gente se depare com situações perigosas, mas tudo tem que ser analisado de forma muito cautelosa. Então, como ajudar, Mayara? Como é que eu posso fazer para ajudar nesse final de ano? Então, como cidadã, né, e eu vou me tirar um pouquinho agora da assistência social, mas como cidadã, faz o que seu coração pede. Porém, entretanto, todavia, muito cuidado com o ato constante de doar na rua, porque você pode acabar perpetuando aquela pessoa naquela situação ou influenciando determinados vícios, por exemplo. O ideal é que você doe para instituições que já têm um trabalho social, que elas já sabem abordar e lidar com aquela situação, acionando a assistência social e também, e eu digo que é o principal, é conversando com essas pessoas, para que aos pouquinhos ela consiga se ver novamente inserida numa sociedade e queira sair daquela situação. Perfeito. E agora, Mayara, eu troco de tópico, né? No caso, eu saio da Mayara da Secretaria de Desenvolvimento, que esteve à frente, atuante, e passo para a Mayara primeira-dama, porque eu assisti uma entrevista sua muito interessante, que inclusive eu acho que foi um dos motes que nos motivou muito a convidá-la a participar. Você contava a sua trajetória e falava sobre tantas coisas da sua vida e você contou, além da sua vida pessoal, sobre a sua atuação na secretaria e em tantas frentes. E aí,
esse cargo, essa função, digamos assim, né? Não é um cargo, é uma função de primeira-dama. Normalmente a gente não assiste o que a gente assiste com você, que é uma atuação de fato muito ativa, né? E você poderia não estar nessa função, né? Não desenvolvendo isso, porque obviamente é opcional. Então eu queria saber de você como você enxergou esse papel. Quando foi você, obviamente, casado com o governador, você recebeu a função de primeira-dama e como você se enxergou dali em diante? Por que a inspiração de estar tão ativa em todas essas frentes? Olha, eu digo que, na verdade, nossos caminhos já estão traçados, né? Em algum momento a gente aceita a missão de vida ou a gente recua. Eu sempre fui uma mulher que eu sempre estive preparada para tudo na minha vida. Eu sempre projetei algo, mas eu nunca consegui realizar aquilo que eu projetava para minha vida. Mas a vida sempre me surpreendeu. E aí eu engravidei no ano de 2018, exatamente o ano da campanha. O Ibanez, ele se firmou na candidatura, quando ele falou assim, realmente eu vou ser candidato, já era julho de 2018. Eu já estava com um barrigão. E naquele momento eu não tinha uma noção do que seria esse momento. Eu nem sabia se ele iria ganhar. Sim. Mas aí ele ganhou. E em 2018 mesmo, já no finalzinho de 2018, meu filho nasceu, em dezembro. 16 dias depois ele tomou posse como governador. E mais ou menos 16 dias depois, menos de um mês, com o meu bebezinho tendo um mês de idade, eu fui para o Hospital da Criança. E naquele momento, a minha única participação foi acompanhar o Ibanez. Eu não fiz mais nada ali, só acompanhei. Só que eu vi outras mães com bebezinhos, com crianças. E assim, a maternidade aflora, gente. Ela traz uma energia muito boa, ela renova todo o ser daquela mulher, ela renova tudo. E ela te sensibiliza muito mais. Então eu estava naquele hospital, lembrando que o meu filho estava em casa, saudável, e olhando para aquelas mães pensando assim, e aí, eu vou ficar esse período que Ibanez vai ser governador assim só, participando, tirando foto, fazendo nada, eu vou poder contribuir. E aí, ao mesmo tempo, enquanto eu estava naquele dispositivo, muita coisa passou na minha cabeça. Eu que sou do Distrito Federal, nasci aqui em Brasília, sempre estudei em escola pública, sempre utilizei o transporte público, utilizei hospitais públicos. Eu sabia de tudo aquilo que eu havia reclamado no passado. E olha que oportunidade. Oportunidade está ao lado do governador do Distrito Federal. Então, naquele cenário, mesmo com um bebezinho de dias, eu falei, eu não vou ser uma mulher que no passado reclamou, que hoje tem a oportunidade e nada faz. Então, eu realmente, foi no Hospital da Criança que eu virei a chave e comecei a atuar bastante. E tudo veio acontecendo. Então, não existia, por exemplo, não existiam as campanhas de arrecadações no Distrito Federal. Nosso próximo tópico, inclusive, seria sobre isso. Porque você acabou de passar que a visão materna, ela aflorou, né, te sensibilizou muito mais. E a gente sabe, especialmente agora no período de festas, né, que as campanhas solidárias são fundamentais e tudo. E isso aí a gente vê que existe uma arrecadação dentro e fora da instituição pública, mas como que isso entra na sua pauta? Exatamente. Quando eu olhei naquele cenário, a minha vontade era trazer o povo para participar da entrega para a população, porque ao governador compete administrar toda a cidade. Mas eu via, porque eu também pertencia a uma parte da população, antes do Ibanez ser governador, de pessoas que ajudavam. Eu me juntava com um grupo de amigas e aí, final de ano, datas comemorativas, a gente ia na estrutural fazer entregas. Legal. Então eu queria tornar aquilo um pouco maior. E eu achei que minha vida se resumiria a isso. Começamos com a campanha. Vamos fazer doação na estrutural. Juntava ali um monte de gente, várias doações e a gente entregava. Só que começou a virar campanhas e hoje elas pertencem ao calendário do Distrito Federal. Que legal. Então, campanha do agasalho, a campanha do brinquedo, que é a Vem Brincar Comigo, no mês das crianças, e a do Natal. Períodos esses em que, por exemplo, muitas crianças não têm oportunidade de ganhar um brinquedo. E eu digo, virou um lema meu de campanha, é que brincadeira de criança é coisa séria. É através da brincadeira que você desenvolve toda a base de um adulto lá na frente, através de um brinquedo. A interação social, o desenvolvimento cognitivo, a interação entre as famílias, tudo através de um brinquedo. Agasalho, mais do que aquecer o corpo humano, é você pegar uma parte da população que tem condições de olhar para dentro da sua casa e falar, isso aqui não me pertence mais, ou então eu tenho condições de comprar agasalhos
cobertores, por que não ajudar um próximo? E aí, ao mesmo tempo, quem recebe esse agasalho não é só para aquecer o frio, é para olhar e falar assim, pessoas se importam comigo, as pessoas pensam em mim. Campanha do Natal, poder proporcionar para famílias uma oportunidade de confraternizar com familiares, com vizinhos, com colegas. E aí eu digo que as mãos que doam, elas nunca permanecem vazias, elas não ficam vazias. Então, mais feliz é aquele que tem para doar, e aí por isso que para mim é muito importante as campanhas. Você faz com que a população participe, você faz com que pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade recebam e que ambos evoluam juntos. E celebrem. E celebrem. E celebrem. Né? Aproveitando esse gancho desse tema, eu já coloco aí a campanha Nosso Natal junto, né? Porque essa edição, especialmente essa edição agora de 2023, que a cada Natal, a cada dezembro, vem se somando com ações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha. Exatamente. O desafio de todo ano é melhorar, é ampliar. Então, a campanha do Nosso Natal, esse ano também acontece nos 16 restaurantes comunitários. É uma ceia por apenas R$1, uma ceia completa, um momento oportuno de você realmente celebrar. Tem Papai Noel para as crianças, tem presente para as crianças. E com uma ceia especial pagando apenas R$1. Então, durante 3 anos nós fizemos isso e nos restaurantes comunitários, 2 anos nos restaurantes comunitários, fizemos em abrigos também aqui no Distrito Federal. Tivemos a pandemia nesse meio caminho, né, onde não podia aglomerar, mas todas as nossas edições tiveram muito êxito. Os restaurantes comunitários ficam lotados. Que coisa boa. E o que também é importante para o time de governo, quando eu digo sobre isso? Porque a campanha do Nosso Natal não é uma campanha da primeira-dama, não é uma campanha do governador, é uma campanha onde todos os servidores ali, né, todos os secretários, parte dos administradores estão junto, saem dos seus gabinetes e vão para junto da população, servir a população, estar junto da população. Então é todo o governo do Distrito Federal junto nessa campanha de Natal, numa grande celebração, numa grande festa. Esse ano, por exemplo, eu quis comemorar essa ceia especial no começo de dezembro. O Ibanez me freou. Falou, Mayara, é ceia de Natal. Você tem que fazer na semana do Natal. Tá muito adiantada. Não adianta. Então, assim, essa sensibilidade que veio dele. E a gente para pensar, verdade, você quer aproximar na data comemorativa. Sim. Então, vamos trazer para perto do Natal. E eu já aproveito para fazer o convite, né? Ótimo, porque você, inclusive, além do convite, já pode deixar uma mensagem. Dia 21 de dezembro, nós teremos a ceia especial de Natal nos 16 restaurantes comunitários. Vai acontecer das 11 horas da manhã até as 14 horas. E se você puder colaborar, fazendo a sua doação, por exemplo, de cestas básicas, para que famílias que saiam dali também recebam essa oportunidade de levar para sua casa. Eu acho que esse é o maior presente que você pode dar para uma família. Né? Mais do que eu falei, mais do que doar aquele item, você está doando esperança para muita gente. E para quem é da parte da população que frequenta os nossos restaurantes comunitários, lembrando que é para aqueles que mais precisam, né? Eu também desejo que seja uma ceia muito especial, que você leve a sua família e celebre junto. Em relação à mensagem de final de ano, nós que estamos aqui de branco, eu desejo que nesse final de ano seja uma oportunidade de você refletir sobre a sua vida, no que foi positivo, que você agradeça, no que foi ruim, que você guarde algum ensinamento, porque nada é em vão. E o meu desejo é que 2024 seja um ano de muita bênção para todas as famílias, para cada lar aqui do Distrito Federal, e que ele traga muita saúde, muita paz e muita prosperidade para todos nós. Que bom. Projetos para 2024? Alguns projetos, né? A intenção é sempre melhorar, como eu falei. Muita coisa tem que ser melhorada. E aí nós estamos projetando algumas novidades. Sim, nós teremos novidades em 2024. Não posso me antecipar ainda em relação a isso. Mas cada passinho que a gente vai dando, a gente vai atingindo um cenário melhor. Eu vejo que no Distrito Federal, apesar de toda a dificuldade que nós temos, nós já conseguimos avançar um pouco. E para a população eu digo isso, que nós estamos aqui dedicados para realmente trabalhar para um futuro muito melhor. Perfeito. Gente, enquanto a primeira-dama estava falando, apareceu aqui as redes sociais, inclusive se puderem colocar novamente, para que sejam acompanhadas dessas ações. É tão importante a gente participar, né? Também de tudo que está sendo feito. Então está aqui para quem quiser seguir e acompanhar todas essas ações.
Mayara, eu só posso agradecer a sua brilhante presença aqui. Eu fico muito orgulhosa quando eu conheço uma mulher que tem toda essa coragem, sabe? Porque tem que ter coragem, né, para todos esses enfrentamentos e para fazer acontecer. Pensar, sonhar, todo mundo faz, mas a ação, a parte mais difícil, tem que ter coragem. E eu agradeço muito sua presença aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Rafaela, e agradeço toda essa descrição. Realmente serve como combustível. Muito obrigada. Obrigada. Gente, com vocês então aqui conosco no nosso TVC Entrevista, a primeira-dama Mayara Noronha Rocha. E nós nos vemos hoje ainda no TVC